me chamo Metoyan e você está aqui nesse meu canal de leituras virtuais de tarô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fico muito feliz aqui de receber você. Então vamos lá fazer mais uma tiragem para a gente poder ver sobre os sentimentos dessa pessoa especial que você tem no coração, quais são os sentimentos que ela tem por você e também entender se esses sentimentos dela irão se fortalecer. Tá? Eu estabeleço mais ou menos uns 3 meses à frente essa leitura para saber se eles irão se fortalecer. Às vezes as pessoas podem considerar muito tempo, mas eu considero que essas questões do coração, elas demoram um pouquinho às vezes, né? Para elas se fortalecerem, se desenvolverem. Às vezes tem várias questões influenciando muito, as pessoas às vezes se protegem demais. Então, por isso que eu vou ver se eles vão se fortalecer dentro de 3 meses. E também iremos ver, né, primeiramente, como eles estão agora, tá bom? Então, vamos lá. Escolha a sua pedrinha, que é a pedrinha, no caso, azul, que é a primeira. Se é essa. Se é a pedrinha rosa. Ou se é a pedrinha amarelinha, tá bom? Que é a de 3, número 3. Analise bem qual é a pedrinha. Se você tiver dificuldades para escolher, peço que você, por gentileza, veja aqui na descrição do canal um vídeo que eu oriento sobre como fazer um bom proveito das leituras virtuais, também sobre como escolher a pedrinha, tá bom? E lembre-se que, no caso, esse vídeo é para qualquer pessoa, em qualquer situação, esteja junto, separado, se está flertando, se está num relacionamento, enfim, qualquer situação mesmo, tá bom? Vamos lá, então, começar pela pedrinha azul de número 1. Olá, pessoa da pedrinha azul, número 1. No caso, vamos ver os sentimentos dessa pessoa por você. Também iremos ver aí, dentro dos próximos 3 meses, como é que estará se fortalecendo ou não, né, esses sentimentos da pessoa por você. Sei que é bastante tempo, mas eu considero que sentimentos são questões que às vezes demoram para se fortalecer, para se criar raízes, né? Às vezes eles flutuam muito, às vezes tem muitas questões impactando nisso. Então, é isso, tá bom? Independente de qual for o cenário de você, está junto, separado, flertando ou num relacionamento de anos, nós iremos ver aqui, tá bom? Vamos lá. Quais são os sentimentos dessa pessoa? Bom, vamos lá, pedrinha de número 1, analisar aqui. Olha, essa pessoa me parece que ela tem já um sentimento se iniciando sobre vocês, tá? Esse Ás de Ouros aqui é bem forte pra mim, pra dizer que vocês têm alguma coisa, que no caso essa pessoa, né, tem um sentimento por você que já está ali plantado, já tá ali em um processo de estar iniciando, tá? Se você tá num relacionamento muito antigo com a pessoa, mesmo já tem alguns tempo, no caso esse sentimento então ele tá se consolidando melhor agora, nesse momento, né? Ou então a pessoa tá tendo uma visualização melhor, mais concreta desse sentimento para ela, tá bom? Porque esse Ás de Ouros aqui é bem forte em me dizer de algo que está, um sentimento que está estabelecido. Que estabelecido num sentido assim de... É realmente aquela plantinha que você colocou, você, né, tirou a terrinha, colocou a sementinha, e você já regou por um tempinho, e aí você tá começando a ver ela surgir. Não é, lógico, um sentimento de 10 de ouros em que há um... Então, assim, até a maioria das pessoas dessa pedrinha provavelmente não tiveram ainda um relacionamento muito longo com essa pessoa. Pelo menos eu não sinto aqui. Se tiver, aí tem essa circunstância de às vezes ter tido um abalo e aí o sentimento tá agora se fortalecendo de novo, ou coisa assim. Até tem um 6 de espadas aqui que pode me falar de ter acontecido, de repente, algum tipo de distanciamento, ou tá tendo algum tipo de dificuldade entre vocês, mas
Aqui me parece que o sentimento, seja um flerte, seja uma paquera, seja um ficante, seja um relacionamento, seja alguém que está distante de você, que você nem tem mais contato, me parece que existe um sentimento que está ali, tá? Que ele existe, ele é real para a pessoa o percebe, porque o Ás de Ouros realmente é algo concreto, tá? Então eu vejo aqui um sentimento que a pessoa tenha por você, sim, tá? E é um sentimento assim, não é algo também muito voltado assim para algo tão emocional. A pessoa parece mais reconhecer o seu valor, reconhecer que você é uma pessoa importante para ela, ou alguém com quem ela gosta, né, da troca ou de como é o envolvimento, ou então se não estão juntos, do que foi, né, assim, ela ou mesmo pensar sobre oportunidades de algo novo, porque esse sentimento tá ali, ela percebe, pode ser também. Mas a questão aqui é que os sentimentos dessa pessoa existem sobre você e eles são num sentido realmente mais prático dela reconhecer de forma racional até o seu valor e o que você significa para ela, tá bom? É mais dessa forma que é uma coisa realmente mais pé no chão, esse sentimento dela por você. Agora, nós temos as duas cartas aqui no positivo e no negativo, 6 de espadas no negativo, o carro no positivo. E aqui esse 6 de espadas no negativo me fala que é bem possível que esse sentimento, ele passe por algumas turbulências às vezes, às vezes tem momentos em que ele se... É como se a pessoa sentisse esse sentimento podendo, às vezes, dar uma amenizada, e aí, às vezes, ele volta com uma força, às vezes ele ameniza e eles volta. Porque aqui o 6 de espadas me fala de algo que transiciona, né? E estando no negativo, me fala de uma flutuação desse sentimento que pode acontecer, tá? Às vezes, inclusive por terceiros, podem às vezes influenciar um pouco esse sentimento. E eu não estou falando aqui necessariamente de relacionamentos que tem um casal e aí tem uma terceira pessoa ali, não é isso, tá? Não, inclusive eu não gosto de falar desses assuntos, não falo sobre esses assuntos. Mas o que eu falo aqui, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que interfere, às vezes, de alguma forma, às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, às vezes é uma coisa que a pessoa ouve, às vezes como ela está emocionalmente. Assim, tem uma terceira questão, né, que às vezes faz, e geralmente uma pessoa, tá? Não necessariamente mas pode ser, em muitos casos, uma pessoa que acaba fazendo esse sentimento poder ter algumas flutuações, ter algumas instabilidades, tá bom? Também aqui me diz que questões de pensamento, às vezes a pessoa pensa muito, e esse pensar muito também pode, né, pensar às vezes de uma forma muito fria, muito racional, ela pode ter uma tendência a fazer isso e acabar isso interferindo no sentimento. Essa pessoa me parece também ter essa questão aqui, tá bom? Agora, aqui no carro, me fala que essa pessoa, o sentimento dela, no positivo, é um sentimento, assim, com uma certa força, sabe? Unindo o Ás de Ouros aqui com o carro, me fala que quando ela pensa sobre isso de uma forma mais otimista também, e quando essas questões não estão atrapalhando, o sentimento ele é muito real para ela, vem com força, faz ela às vezes pensar em fazer, em tomar ações, ou em se aproximar. Às vezes também, depende da situação, depende das pessoas, pode também falar dela querer pensar às vezes em se distanciar, até porque tem os 6 de espadas aqui no negativo. Então, assim, às vezes é um sentimento meio conflituoso para ela. 6 de espadas, as duas cartas falam de movimento. Então, esse mesmo sentimento que às vezes faz ela querer se distanciar, também faz às vezes ela querer se aproximar. Pode ser que seja um sentimento, uma coisa um pouquinho confusa para essa pessoa, tá? Por conta dessa movimentação. E às vezes muito por conta realmente dos pensamentos dela, pela influência às vezes de uma outra pessoa, enfim. Mas aqui no positivo me fala quanto ela às vezes sente uma necessidade dela se aproximar de você por conta desse sentimento. De como ela gosta ou ela queria estar perto. É realmente assim um sentimento forte de querer
fazer coisas juntos, ou de dividir momentos, de ela realmente pensar em tomar a frente da situação. Então, por exemplo, se são separados, ela pensar às vezes em retornos, em dar uma nova chance. A pessoa realmente pode pensar bastante sobre isso às vezes. Se estão juntos, ela pode pensar em fazer isso avançar, em ir para um próximo passo, em fazer as coisas se desenvolverem por conta desse sentimento. Se for o início de tô no flerte com a pessoa, pode falar dessa pessoa pensando em tomar uma atitude mais clara com você e querendo demonstrar claramente que ela quer se envolver contigo. Aí, se for um ficante, pode falar dela também querendo dar um outro passo, tornar as coisas mais fixas, tá? Mais fixas, assim, no sentido de realmente dar uma evolução pro envolvimento, tornar um pouquinho mais algo talvez mais estável, mas assim, não necessariamente de um compromisso. Pode falar mais dela querendo manter alguma constância, tá? Aqui, no caso de ficantes. Mas eu vejo assim, é um sentimento que impulsiona essa pessoa. Às vezes de forma um pouquinho ruim, como eu falei, dela ficar meio instável, né? Mas aqui também tem a questão das terceiras pessoas, né? Porque o sentimento me parece estável até. É mais, às vezes, as interferências que podem acontecer, inclusive de pensamentos, como eu falei. Mas essa pessoa gosta, tem consideração, aparentemente. Ela só realmente, às vezes, fica um pouquinho em dúvida e um pouquinho instável. Mas sentimentos tem aqui, tá? E eu vejo sentimentos bons e de uma vontade de estar perto, de se mover em direção a você. Agora vamos ver se esses sentimentos irão se fortalecer. Olha, nesse caso aqui, eu digo assim, em questão desses sentimentos se fortalecendo, em alguns casos até pode acontecer da pessoa sentir que ela quer ficar ali e quer manter esse sentimento, tá? Não digo que eu vejo necessariamente ele se fortalecendo, mas eu vejo da pessoa, em alguns casos aqui, podendo querer manter o sentimento, conter, porque aqui o Oito de Espadas me fala às vezes de algo que fica ali, né? E não se... até por questões de limitações mentais, não se desenvolve, tá? Ele não cresce, ele não se fortalece. Às vezes pessoas, essas questões que eu falei aqui que atrapalham ela mentalmente, então podem acabar contendo o sentimento e ele fica ali contido. Mas, por outro lado, eu vejo que ele pode ser mantido, tá? Com o 8 de espadas, então pode ser que esse Ás de Ouros, pode ser que continue esse sentimento ali presente, tá? Mas aí esse 8 de ouro, 8 de espadas com a morte, me fala assim, que a não ser que essa pessoa consiga superar algumas questões, consiga sair deste padrão que a limita, aí ele poderia evoluir realmente. Mas ela precisaria primeiramente fazer realmente essa transformação desse padrão, né? Então, assim, eu vejo mais o sentimento se mantendo nesses 3 meses, parecido como tá, e a pessoa, as coisas ficando mais parecidas como são hoje, né? Mas só irá evoluir, só irá fortalecer se principalmente o que depende desta pessoa, de limitações dela, que aí sim eu vejo ela se dando uma chance das coisas poderem crescer ou mudar para um outro patamar, tá? Mas inicialmente aqui no 3 de espadas, me parece que essa pessoa tem realmente algumas dificuldades às vezes de... E você até vê, né? Aqui tem muitas cartas mais concretas. Essa pessoa ela pode ter dificuldades com sentimentos, tá? Em desenvolver, deixar eles fluírem. Ela pode ser uma pessoa realmente muito racional, muito pé no chão, muito... sabe, do concreto, do material, do que ela vê, do que acontece na prática. Então, meio que ela não deixa as coisas florirem tanto, se desabrocharem tanto por conta
questão mais presa ao que ela vê, o que tá ali, e ela não deixa as coisas irem tão à frente, assim, nesse sentido emocional, tá bom? Mas isso não quer dizer que não possa mudar. Aqui, como conselho, até eu digo para você fazer uma certa análise de como você lida, né, com essa pessoa, de talvez até se colocar numa posição de ir em frente, independente do que ela não ficar esperando ser colhido, você fazer por você. Então, por exemplo, se você tem interesse nessa pessoa, demonstre interesse, vá atrás, faça acontecer, plante o Ás de Ouros e veja se há um retorno, se ela sai dessa posição de 8 de espadas, né? Vê se a situação se transforma aqui conforme a carta da morte. Né? Então, assim, aqui tem um apelo para você poder fazer movimentações, inclusive em prol dessa pessoa, tá? Só que, assim, movimentações muito conscientes. E movimentações não quer dizer fazer uma coisa só porque, quero muito que essa pessoa me responda, então vou até o fim do mundo por ela. Não é isso. Carro, a gente anda de carro com um objetivo, a gente vai de um ponto ao outro. Então, por exemplo, você quer que essa pessoa haja mais com você, então tem o objetivo de vou tomar uma ação e vou ver se ela vai me corresponder. E veja se você colhe o Ás de Ouros dela ou se você colhe afastamento, se você colhe dela uma dificuldade de deixar as coisas fluírem, você vê ela se segurando nela mesma. E aí, se você viver isso, aí o carro também fala, e com a morte, de você deixar isso e ir para uma outra situação, tá bom? Inclusive o Ás de Ouros pode reforçar. Então tem que fazer, mas também analisar o que você colhe disso. Porque não adianta você fazer sozinho, precisa ter o retorno, tá bom? Então essa foi a mensagem aqui da Pedrinha Azul. Agradeço sua presença aqui comigo. E se você gostou desse vídeo, peço que você dê o like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Vamos agora para a Pedrinha Rosa. Vamos lá, Pedrinha Rosa. Ver qual que é a mensagem da espiritualidade sobre os sentimentos dessa pessoa por você. Vamos entender, vamos analisar direitinho. Como será, tá bom? Pedrinha rosa. Vamos analisar direitinho. Lembrando que eu vou fazer aqui a leitura de uma... Desculpa, me desconcentrei por causa da batidinha na porta. Mas vamos fazer a leitura aqui para saber se essa pessoa tem sentimentos por você. De que forma? Não importa se você tá flertando, se você tá paquerando, se você tá num relacionamento sério, se você não está, está distante, não vê mais essa pessoa. A gente vai analisar quais são os sentimentos dela nesse momento. E depois também analisar se eles vão se fortalecer dentro do período de 3 meses. Sei que é bastante tempo, mas a gente precisa analisar direitinho, tá bom? Vamos lá, então, cortar aqui. Pajem de espadas, 5 de ouros, o cavaleiro de paus. Olha, essa pessoa, me parece que ela tem aqui principalmente um certo ímpeto por você, né? Ela tem desejos, tem vontade, tem, sabe, aquela coisa de querer você, desejar você. Então, os sentimentos dela pra mim aqui são mais voltados nesse sentido, tá? De desejo, de querer estar perto, de, sabe, ir na sua direção. Você atiça essa pessoa, tem, sabe, um magnetismo pra ela, né? Então, parece que você causa isso nessa pessoa, tá bom? Tem algo nesse sentido aqui forte com o cavaleiro de paus. Porém,
Me parece que, ao mesmo tempo, essa pessoa é como se os sentimentos dela fossem muito desconfiadas dele. Ou ela fosse muito vigilante sobre os próprios sentimentos, tá? Aqui esse pajem de espadas me fala de alguém que fica monitorando muito racionalmente os sentimentos. De alguém que, por mais que tenha um ímpeto de paixão, de desejo, dessa questão, né, física, ela se coloca muito vigilante do que ela sente. E isso pode, às vezes, demonstrar algum tipo de maturidade emocional, ou de não gostar, ou de não se sentir confortável em deixar sentimentos fluírem. Essa vigilância excessiva pode me falar disso. Inclusive, pode falar de alguém que é tão ávido, né, por essa questão mais carnal, que acaba também nem conseguindo deixar as coisas evoluírem muito no sentido emocional, porque fica buscando muito essa interação mais carnal, tá bom? Então é uma pessoa assim um pouquinho complicada nessa questão dos sentimentos aí, né? E eu vejo que nesse momento ela tá nessa vibe. Então se você tá num relacionamento amoroso com ela, por estar num envolvimento, ela pode estar assim, de repente vocês estão no começo do envolvimento, então ela tá muito nesse sentido mais da paixão, sabe? Não quer dizer que ela não sente nada, mas ela tá muito voltada para isso aqui. Tá bom? E ela pode ter um pouquinho de dificuldade, às vezes, com essa questão emocional aí de se abrir. Então, pode também ser, às vezes, uma pessoa inexperiente emocionalmente, tá? Às vezes ela pode ter se relacionado com várias pessoas, mas emocionalmente não deixa florir, não deixa fortalecer, às vezes segura demais, se contém demais, observa demais os sentimentos e eles não nascem tão, né, de forma tão natural, tá bom? E aqui no positivo me fala assim, que apesar disso, essa pessoa, ela, o 5 de ouros me passou uma sensação dela, acho que ela sente em você talvez uma coisa que, né, instiga esse sentimento dela em você, ela sentir que ela pode talvez suprir algum tipo de vulnerabilidade em você. É uma coisa que alimenta o sentimento dela, né, nesse sentido dela, da paixão e tudo, ela é como se ela gostasse talvez de te proteger, ou ela gostasse de te dar essa... isso é como se alimenta, sabe, a vontade dela de você, ela sentir que ela pode te procurar, porque ela sente que ela corresponde o que você gosta e o que você precisa, e ela, isso realmente alimenta ela e o sentimento dela, tá? Essa vontade de ter algo, essa vontade de estar perto, essa vontade de se envolver, tá bom? Aqui a Cavaleira de Paus com 5 de ouros me passou essa sensação. Então, um alicerce aí do sentimento, desse desejo forte dela, pode ser essa sensação de que ela supre em você alguma necessidade. Aqui pode ser, inclusive, outras questões, às vezes financeira, às vezes emocional, por exemplo, ela pode às vezes não te dar tanto sentimento, mas ela sente que ainda assim ela é um suporte para você de alguma forma, tá bom? Então, me parece aqui que ela sente que pode dar isso a você e isso alimenta o sentimento dela, o, o ímpeto dela por você. Também aqui também pode falar às vezes dela ser uma pessoa que cuida, né? Às vezes ajuda, ou às vezes faz presente. Então ela, o sentimento dela é alimentado por essa questão, tá? Dela sentir que te dá algo que você precisa. E isso faz bem a ela e faz ela sentir mais desejo, entende? Então, me parece que o sentimento dela é voltado muito a isso, às vezes, de cuidar, de uma questão também mais prática, é mais também de ação e fazer o que é preciso, né? O 5 de ouros aqui me fala de suprir algo que está em falta, então ela pode sentir que às vezes que ela preenche justamente o que às vezes você sente que te falta. Então tem um sentimento voltado desta forma aqui, tá bom? Agora vamos ver se esse sentimento vai se fortalecer. Olha,
Eu senti aqui, aliás, acho que, deixa eu ver aqui, não sei se tá pegando aqui na câmera, mas acho que tá pegando. Acho que foi. Bom, olha, nos próximos 3 meses, eu senti que pode... Interessante. Aqui, essa carta da morte me fez sentir que é capaz que exista algum tipo de transformação dessa pessoa, nos sentimentos dela, e ela possa se tornar um pouquinho mais estável, sabe? Porque a morte com o Cavaleiro de Ouros, considerando que a gente tem um Cavaleiro de Paus aqui, me passou a sensação como se fosse ser uma transição. Eu diria que existe aqui uma possibilidade de você ver algo se alicerçando um pouquinho mais na questão dos sentimentos dessa pessoa. Então, assim, a morte me fala que vocês podem passar por algum evento, alguma questão que possa fazer ela se tornar um pouco mais voltada para algo um pouco mais palpável, mais estável, mais previsível. Então, eu acho que é possível aqui nesse caso que se fortaleça o sentimento. Mas eu não diria que vai ser algo fácil, simples. A morte sempre traz transformações que são às vezes um pouquinho complicadas. Então é possível que traga algum tipo de instabilidade nesses 3 meses para que isso aconteça. Ou essa pessoa tenha que passar por certas coisas para que isso aconteça. E lembrando que são 2 cavaleiros, então os cavaleiros também, de certa forma, são energias naturalmente um pouquinho mais inconstantes. Então, mesmo que esse sentimento se fortaleça, ele vai ser um pouquinho mais instável. E além de instável, ele vai ser também um sentimento um pouco voltado para essa questão carnal e de cuidado, de manutenção do envolvimento de uma forma mais constante, mas assim, não é algo extremamente romântico, não é algo extremamente emocional, não é algo extremamente profundo nessa questão emocional. É mais um sentimento realmente que se transformem, né, que começa numa paixão, num cuidado ali, mas aí com uma certa necessidade de análise, né, muito forte de si mesma, e vai depois transicionar para algo mais tranquilo, né, com mais constância, ainda com desejo, ainda com movimento, mas que você vê um pouco mais de cuidado, um pouco mais de consideração, um pouco mais de constância, algo que você consegue prever melhor, porque aqui eu vejo bastante instabilidade e imprevisibilidade, tá? Aí, do seu ponto de vista, de conselho, se você gosta dessa pessoa, é muito importante que você se você não tome cuidado, né, com essa instabilidade dessa pessoa, e você sempre se coloque em movimento de você também, por exemplo, se a pessoa vem a você, pode vir a ela, é algo que eu sinto que vocês podem trocar, mas você não dependa dela, tá? O 5 de ouros no positivo me fala assim que você pode, não tem problema, ela gosta dessa vulnerabilidade e tudo mais, mas no 5 de ouros no positivo me fala de você se desafiando a ter o seu, a você procurar com o Cavaleiro de Paus, você se fortalecer, né? Você fazer movimentos também, não deixar sempre essa pessoa fazendo, né? Faça também. E seja bastante observador, não negligencie os comportamentos dessa pessoa, porque essa pessoa, principalmente nesse começo agora, nesse momento, ela tá muito inconstante. E se você deixa as coisas muito soltas, não demonstra que você quer algo mais estável, que você gosta de ser suprida, que você precisa ser suprida de forma mais estável, você se posicionando como um cavaleiro de paus, se mostrando ali que você percebe, né, essa inconstância dela, vai ficar um pouquinho difícil dela sofrer essa transformação se você não se posicionar, tá entendendo?
Ela precisa que você se posicione e demonstre. Então, assim, quando eu falo de você não depender, porque dessa pessoa totalmente, né, nem nada assim, é por um conselho geral da vida, né, mas também porque aqui, como é um cavaleiro de paus, ele é inconstante. Então, e aí, como conselho, o cavaleiro de paus me fala de você também se colocar numa posição de andar, de se mexer, de fazer, seja com essa pessoa ou com outros, tá? Porque se você ficar dependendo dela, ela vai ficar na inconstância. Então faça também pensando em você, pensando em alguém que te dá o cavaleiro de ouros, porque se essa pessoa não der, você vai ter que transformar a situação, no caso, deixar pra lá, fazer como a morte, e ir atrás do cavaleiro de ouros que supre realmente o que você precisa. Que como cavaleiro de paus, ele não vai suprir o cinco de ouros. Mas como cavaleiro de ouros, poderia suprir. Mas aí, será que esse cavaleiro de paus vai se transformar? Ele vai passar nesses 3 meses? Aqui indica que tem potencial. Mas também depende um pouquinho de você se posicionar e não se colocar só nessa situação esperando. Sempre só esperando. Ela é algo positivo que você pode demonstrar que você gosta de como ela te cuida e tudo mais, tá tudo bem. Mas também faça, vá atrás. Não fique só parado, porque o 5 de ouros é uma carta muito parada. Aqui o cavaleiro de paus fala, faça. E preste atenção nos comportamentos dessa pessoa. Analise se é o caso de encerrar e ir para uma outra pessoa ou se você deve ir alimentando para você ver as coisas acontecendo, tá bom? Então essa foi a tiragem da pedrinha rosa. Agradeço a sua presença aqui comigo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e, por favor, também dê like no vídeo. Vamos lá agora para a última pedrinha, que é a pedrinha amarela. Vamos ver a pedrinha amarela, qual vai ser a questão dos sentimentos dessa pessoa. Não importa se você está junto com ela, ou se você está separada, ou se você está flertando, ou se você está conhecendo, ficando. Aqui nós vamos ver em geral os sentimentos dela por você, tá bom? Independente do cenário, nós vamos descobrir. Vamos lá. Opa, tirar as cartinhas. Depois também vou analisar se dentro de 3 meses esses sentimentos irão se fortalecer. Vamos ver. As de paus, 9 de espadas e pajem de copas. Olha, aqui eu vejo uma pessoa que tem sentimentos, me parece sentimentos que estão se iniciando, parece sentimentos que a pessoa está começando a galgar, sabe, a alimentar, querer fazer demonstrações afetivas. Dentro dela, ela tem sentimentos. E são sentimentos mais puros, não é aquele sentimento mais de gostar, sabe? Realmente de olhar pra alguém e falar assim, nossa, essa pessoa, ela me faz um sentimento tão bom, não sei nem explicar o porquê. Esse pajem de copas é bem isso aqui, tá? A pessoa tem esse sentimento mais ingênuo, mais de coração, assim, sabe? De ter carinho, né? Ainda que possa ser um carinho inicial, tá? Porque eu sinto aqui que é uma coisa mais inicial. E se você tá num envolvimento com essa pessoa há mais tempo, ela pode estar alimentando sentimentos mais carinhosos agora. Porque às vezes pode ser que o sentimento era uma coisa mais prática, uma coisa mais carnal, pode ser. E aí hoje são mais sentimentos de carinho, né, de cuidado, de dar atenção nessa questão mais afetuosa, tá bom? Sinto aqui nesse pajem de copas essa energia. E aí aqui temos no negativo o Ás de paus. Esse Ás de paus pode me falar dessa pessoa podendo ter dificuldade de demonstrar o sentimento, tá? Que o pajem de copas, ele é de muitas vezes um gesto de carinho, você vê ele segurando aqui a taça, demonstrando, mas com o Ás de paus negativo pode me falar de um gesto que fica retido.
de algo que não se conclui em ação. Então, é possível que você veja que essas coisas cresçam na pessoa, mas fiquem contidas nela. Ela não tenha muita coragem, o ímpeto de mostrar, né? Então, às vezes, a pessoa demonstra pra você, né, algum detalhezinho. Se ela demonstra, saiba que provavelmente dentro dela é maior do que ela demonstra. Porque como ela não consegue agir muito, você não tem dimensão, né, do sentimento. Mas é claro que, assim, mesmo o sentimento hoje, ele é um sentimento mais leve, não é algo tão grande ou tão... É uma coisa mais sutil, é um sentimento mais ingênuo, mais afetuoso, mais carinhoso, mas que não tem tanta força, ou a pessoa não tem coragem, tá? Também pode ser, de mostrar, ainda que ela queira, tá? Que aqui me faz bastante sentir que ela gostaria muito de mostrar. Mas ela é como se tivesse algum bloqueio, alguma coisa, ansiedade, nervoso, medo de não ser correspondido. E isso, gente, independente de você estar com a pessoa, tá? Às vezes, mesmo com a pessoa tem medo. Às vezes a pessoa passou por alguns traumas, passou por algumas questões que ela tem medo de demonstrar sentimentos. Ela lembra de um ex, de uma ex que ela demonstrou, e aí quando demonstrou, terminou com ela. Às vezes é um trauma que fica, às vezes é alguma questão, e aqui me parece que essa pessoa realmente tem um medinho, tem um receio, ou se não é medo ou receio, é um bloqueio, é uma coisa que bloqueia ela, principalmente aqui na questão dos pensamentos, tá? Então mas ela sente, tem sentimentos aqui, no seu caso. E aqui, o 9 de espadas me fala dessa pessoa pensa muito sobre esses sentimentos. É como às vezes ela pudesse até ficar agoniada em vendo eles nascendo. Ela pode sentir uma agoniazinha, tá? Disso aqui. Mas é aquela agonia no sentido de falar, putz, eu tenho que fazer uma coisa sobre isso. Poxa vida, eu preciso, sabe? Eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso demonstrar, eu preciso me dar os meus pulos. Tá bom? É esse o sentimento aqui dela sentir que ela precisa dar os pulos dela, que ela precisa fazer acontecer, ou demonstrar, tá? Ela tem uma certa agonia aqui dentro dela disso. E é aquela agonia que move ela. Essa agonia do 9 de espadas aqui, como tá no positivo, é algo que, na verdade, alimenta esse sentimento de forma positiva, faz ele crescer, ou faz ela pensar que ela precisa cultivá-lo, ou faz ela pensar que ela, sabe, é uma preocupação que é positiva para a situação, para a questão do sentimento, tá bom? Então, assim... E aí também isso pode me falar da questão que eu falei do medo, né? São os receios. Será que me corresponde? Ou será que pode acontecer alguma coisa se eu demonstrar? Ou qual o próximo passo se eu demonstro? Será que eu não tô me abrindo demais? Será que eu não vou assustar? Ou será que, sabe? É por aqui. A pessoa tá preocupada positivamente. São preocupações que mostram ela se tendo consideração. Ela quer que as coisas funcionem, entende? E ela só pode ser um pouquinho engessada aqui em demonstrar. Você pode sentir aí um receio, se for um flerte, você pode perceber no jeito como ela age, que ela tem a intenção, que ela gosta, mas ela não faz, não concretiza. Ou então, se vocês estão separados, tá numa situação delicada, você sabe, você percebe em pequenos gestozinhos, ou ouve de alguém alguma coisinha de que gosta de você, mas aí a pessoa não movimenta, ela não tá fazendo, mas ela tá lá cultivando e tá preocupada com esse sentimento e do gostar, tá bom? E aí vamos ver agora sobre se eles vão se fortalecer em 3 meses. 6 de paus com 3 de paus. Olha, aqui a perspectiva pra mim é que eles irão se fortalecer. E assim, o que eu gostei mais aqui é que eu senti que talvez ela consiga sair desse estado de inércia de só cultivar e conseguir agir. 6 de paus me fala sobre isso, ainda mais com 3 de paus. Pode me falar de uma expansão dela conseguindo mostrar, fazer você ver ou fazer você reconhecer o sentimento dela. Às vezes pode ser um passo pequeno pra você vendo de fora, tá? É possível.
Mas assim, porque é o pajem de copas que tá aqui no meio da tiragem, né? É ele que está guiando, de certa forma, ele que é a base para esse fortalecimento. Então pode ser que você veja um gesto pequeno dentro de 3 meses, ou gestos pequenos. Mas para essa pessoa é uma vitória, esse 6 de copas. Aqui é uma demonstração, é algo que ela quer fazer e que ela quer fazer você perceber, que você note, que você se sinta bem também, que você se sinta gostada ou gostado de verdade. E eu vejo aqui que, assim, dentro dos próximos 3 meses, esse sentimento pode expandir, tá? Realmente pode fortalecer. Ela pode vislumbrar ações futuras. Então, nesses 3 meses, ela pode planejar o que fazer e como fazer. E, além de tudo, executar, porque eu sinto aqui que ela pode executar as coisas nesse sentido, dos sentimentos, tá bom? Mas, principalmente, eles provavelmente se fortalecerão. Me deu bastante essa sensação aqui. E que as coisas podem ser bem interessantes, você pode se sentir bem, você pode se sentir, né, gostada de verdade ou gostado. É uma sensação boa aqui dessa tiragem, a questão dos sentimentos principalmente, tá? Agora sim, eu acho também que ela pode tomar ações além, pautada nesses sentimentos. E ações afetivas, ações que mostram gestos que mostram que ela tem sentimentos realmente. Não é só a questão de é interessante estar com ela, ou ela é uma pessoa legal, ou é agradável. Não, eu realmente gosto. Assim, essa pessoa me traz alguma coisa que eu não sei explicar. E ela provavelmente demonstrando em pequenos detalhes isso pra você. E as coisas se fortalecendo. E aí aqui, assim, como um conselho do baralho, né, aqui da espiritualidade, do tarô, eu diria que é para você também se abrir emocionalmente para essa pessoa, tá? É você talvez pensar direitinho como você pode demonstrar, como você pode retribuir, né? Deixar talvez essa pessoa um pouquinho mais calma na hora dela demonstrar o gesto dela. Pense bastante também em como você vai acolher esse sentimento. Se você corresponde a esse sentimento, né, dela, como você irá reagir, é bom você pensar. E você tomar cuidado de também não assustar essa pessoa, não tomar ações impulsivas ou querer fazer as coisas acontecerem no seu tempo. O Ás de Paus aqui no negativo me fala de você tomar cuidado com isso, deixa a pessoa no tempo dela, mas também tomando pequenas ações que deixem ela mais tranquila. E pense sobre isso, pense em como fazer isso, tá bom? Porque essa pessoa gosta, tem interesse, quer, tá bom, estar com você, quer alimentar. Opa, acho que estava fora de enquadramento. Acho que eu subi aqui agora. Mas enfim, eu diria que essa pessoa tem esse sentimento que você pode alimentá-lo, tá? E aí, você vendo as coisas desenrolando, aqui é um bom presságio de você poder também dar a ela esse sentimento de validação, dela se sentir gostada, dela se sentir importante, e você também podendo alimentar as perspectivas de algo crescendo entre vocês, tá bom? Aqui pelo menos me ficou essa sensação de que as coisas podem se desenrolar de forma bastante positiva, tá bom? É isso. Muito obrigada também pela sua presença aqui no meu vídeo. Fiquei feliz com a sua presença. E espero que, se você gostou do vídeo, você dê like, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigada. Tchau!